queria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 4 e 6, e a Bíblia fala assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas casas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então eu queria compartilhar nessa manhã esse princípio. A Bíblia fala que nos últimos dias Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É algo que não acontece de forma natural, precisa ser intencional, principalmente eu e você como pais, porque há um poder em eu e você liberar a bênção para os seus filhos. Eu queria compartilhar um testemunho que eu ouvi de um pastor amigo, que aconteceu na vida dele, só para a gente poder entender isso, porque a filha dele tinha 11 anos, e ele queria muito que ela pudesse ir à igreja, servir a Jesus, e cada vez que ele ia, convidava ela, não estava a fim de ir, ele estava trabalhando para isso, e falou: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? E fazia culto devocional, culto doméstico, o que está acontecendo com a minha filha e tal. E aí ele compartilha que ele chega em casa, e aí a filha disse assim: pai, eu quero ir na igreja. E ele ficou todo animado com aquilo. Ele ficou todo feliz que a filha agora, poxa, está acontecendo alguma coisa, Deus está fazendo algo, ela quer ir na igreja. E ele foi tomar banho, ele compartilhando isso, que ele está lá no chuveiro, daqui a pouco a esposa dele entra no banheiro e fala com ele assim: a nossa filha não quer ir para a igreja. A nossa filha quer a sua presença, quer a sua atenção. E ela descobriu que o jeito de conseguir a sua atenção, ela indo para a igreja. E ele começa a dizer assim no testemunho dele, ele fala assim: eu não sabia mais o que era água no chuveiro, o que era lágrima, porque o que ela queria é que eu convertesse o meu coração ao coração dela. E eu simplesmente queria que ela fosse na igreja. A igreja é um resultado da conexão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não tem como gerar conexão sem eu e você gastarmos tempo de qualidade com os nossos filhos. É olhar para os seus filhos, é gastar tempo com os seus filhos. Esse dia achei tão legal, fui fazer um exame, e eu estava esperando, e tinha uma mãe, uma menininha no colo assim, e demorou a consulta, né? Por isso que lá no Brasil é paciente, né? Que você tem que ter paciência para esperar, né? Brincadeiras à parte. E ela desfrutando daquele tempo, brincando com a filha, gastaram ali uns 40 minutos, 45 minutos. Eu falei: poxa, quantas mães perdem esse tempo tão lindo de gerar conexão no coração da mãe ao filho, do filho à mãe, do pai ao filho, do filho ao pai. Porque o profeta está dizendo que quando há essa conversão, não vai vir a maldição. Então quando eu e você entendemos, eu queria que você fosse para Jeremias 6,16, fala assim: que diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho, vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por eles e achareis descanso para as vossas almas. Mas o que ele diz? Mas eles disseram: nós não andaremos. Qual que é a nossa resposta? Nós cantamos que Ele nos ama, certo? Isso está claro para nós, sim ou não, irmãos? O amor de Deus foi derramado através de Cristo Jesus. Agora há uma resposta para esse amor. Há uma resposta. Então muitas vezes eu e você queremos a atenção dos nossos filhos, mas eles não sentem-se amados por nós. Não estou dizendo que você não ama, não entenda mal, mas muitas vezes a gente troca a palavra amor por presentes, por
coisas, aonde Ele quer. Poxa, vocês estão aqui na beira do mar, lindo demais. Qual foi a última vez que você foi na praia aqui jogar bola com seu filho? Brincadeira com a sua filha? Está entendendo? Tempo de qualidade. Porque o princípio, a Bíblia fala que Deus nos fez para nos relacionar. Ele, toda a virada do dia, Ele ia lá, como eu sou do sul, né? Ia lá tomar um chimarrão com Adão e Eva, está me entendendo? Ia tomar um Starbucks lá, um café lá com Adão e Eva, comer um donuts com Adão e Eva, você está me entendendo? Por quê? Porque Ele queria se relacionar. E muitas vezes a gente não tem a atenção dos nossos filhos, porque nós não damos o nosso tempo. E é tão interessante isso. A minha filha tem 23 anos, irmãos, e a gente liga para ela todo dia, e a gente gasta 40, 50 minutos, 1 hora ao telefone. Eu acho isso assim, tão um presente de Deus para nós, sabe? Eu não quero perder isso. Eu e você podemos construir isso. Nunca é tarde para recomeçar. Eu queria ainda ler o Gênesis 18, 19, fala assim: porque eu escolhi, Deus está falando assim, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor venha fazer vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Ou seja, eu vim para que você ordene, não é uma sugestão, é uma ordem, aos filhos e aos filhos dos seus filhos. Para que a promessa que eu fiz para Abraão, vai depender de eu transmitir isso para os nossos filhos, porque Abraão não entrou na terra prometida, certo? Foi uma outra geração que entrou. Só que o que acontece? Abraão passou para Isaac, Isaac passa para Jacó. Olha a coisa interessante, irmãos. Eu tenho pensado sobre temor ao Senhor, eu tenho pensado sobre isso. Hoje de manhã até eu ia pregar uma outra palavra, mas Deus mudou ao meu coração. Eu ia falar sobre obediência, sobre 5 pontos importantes disso. E um dos pontos que eu estava estudando é obedecer quando não faz sentido. A Bíblia fala que Abraão orou por longos anos para ter um filho, certo? Filho da promessa. Deus falou assim: eu te darei um filho. Ok? Aí ele vai dar um jeitinho, né? Porque às vezes a gente quer dar um jeitinho, né, irmãos? Aí pega Agar. Aí gera problema. Não sei se você já pegou Agar em algum sentido da sua vida alguma vez. Infelizmente eu já fiz isso. Aí tem que correr atrás, pedir perdão, né? Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja uma ação. Aí está lá Isaac. Esses dias eu estava ouvindo um teólogo falando que provavelmente ele tinha mais de 30 anos de idade. Eu sempre tinha a ideia de que ele era um adolescente, mas provavelmente, não podia afirmar, não estou afirmando, ele falou, ele tinha mais de 30 anos de idade. Aí Deus faz toda essa promessa. Imagina, irmãos, vamos dizer que seja 25, 30 anos. Ele via aquele menino crescendo, fala assim: esse é o filho da promessa. Aí chega uma bela noite, Deus chega para ele e fala assim: vai e sacrifica o seu filho, o filho a quem tu amas. Faz sentido, irmão? Filho da promessa, vai nascer uma nação, vai ser próspero, assim como as estrelas do céu, a areia do mar. Agora Deus manda sacrificar o seu. Você está ficando. Sabe o que a Bíblia diz? Eu acho fantástico. Porque a Bíblia fala que no outro dia, pela madrugada, ele pega 2 servos, ele pega a lenha, ele pega o fogo e vai cumprir aquilo que Deus faz. Agora, pensa, um homem de 30 anos de idade. Se ele tinha 30, Abraão tinha quanto, irmãos? 130. Quem corria mais? Quem tinha mais estrutura física? Aí eu pergunto para você: será que tinha conexão do coração do pai ao filho, do filho ao pai, para ele se deitar no holocausto?
Quantas vezes Abraão falou de Deus para Isaac? Filho. E com 30 anos Isaac já conhecia o que era, sabia o que era menstruação, sabia o que era gravidez, sabia tudo. E imagina ele contando, a sua mãe já não menstruava há décadas. É impossível a sua mãe ter você. Mas Deus trouxe. Então gerou uma conexão espiritual, emocional, relacional, a ponto de Isaac falar assim: pai, pode me sacrificar. E o escritor aos Hebreus fala assim, que ele cria que do pó e da cinza Deus podia trazer Isaac à existência. Sabe, eu queria que a gente pudesse entender o princípio da bênção dentro da nossa casa. E abençoar, irmãos, significa liberar para prosperar. Prosperar é se dar bem, florescer, ter um grande sucesso. Interessante que, se você olhar na cultura judaica, abençoar não é você abençoar uma pessoa de cima para baixo, mas é você de baixo para cima abençoar, porque você está liberando ela para prosperar. Amaldiçoar é o contrário, é impedir de prosperar. Por isso que eu e você, como pais, nós precisamos entender que nós não devemos falar nada de negativo para os nossos filhos, principalmente no momento da raiva. Porque se você falar no momento da raiva, você vai falar aquilo que está no seu coração, irmão. Você vai proferir palavras muitas vezes que você vai precisar se arrepender depois. Então eu e você, como pai, temos que ser o canal de bênção. Por isso que o escritor fala, dizendo assim para eles: propõe sua margem do caminho e ver e perguntar pelas veredas antigas, os princípios antigos, e olhar no olho, abençoar, ter tempo, é gastar tempo com a nossa família. Porque afinal de contas, irmãos, depois de Deus, quem que é mais importante para mim e para você? A nossa família. Agora, quanto tempo nós gastamos com ela? Porque para gerar conexão, irmãos, eu tenho que me dar ao tempo de relacionamento. Você não chega com a moça, né? Vai lá e pega a moça e vai para o altar. Acontece isso, irmão? Por quê? Porque primeiro tem que ter o quê? Relacionamento. Vai conectar o quê? Os corações, os sentimentos. Isso necessita basicamente de tempo de qualidade. E eu quero falar sobre algumas ações. Uma outra coisa importante, irmãos, é sobre a omissão. E eu queria dar uma palavra aqui aos homens. Eu trabalho com homem. Irmão, não se omita, homem. Tem homem aqui? Você tem que responder assim: aqui tem homem. Tem homem aqui? Não, como homem, irmão, parece corintiano. Vamos lá, tem homem aqui? Muito bom, vai melhorar, viu? Vai melhorar esse negócio. Você é o líder, você é o cabeça, você é o responsável pela sua família. Deus não cobra da esposa de Eli o comportamento dos filhos de Eli. Ele vai no cabeça, ele vai no líder. Então eu e você, homem, não podemos nos omitir do papel que Deus nos deu. Sabe, você não pode ficar pensando só em dólar. Você tem que pensar em Cristo. Você é o canal de bênção. Sente-se à mesa, olhe para os seus filhos, tira o celular da mesa, coloca lá na sala, reúne a sua casa e abençoa os seus filhos. Sabe uma das coisas que me chamou muita atenção nesses vídeos que passou do Charlie Kirk? Pô, ele era um cara que devia ser ocupado, né, irmão? E um dos vídeos que eu vi é que ele, toda semana, ele tirava um dia sem celular. Colocava o celular na gaveta, 0. Eu ainda quero fazer isso. 0 de celular. Porque era o dia dele dar atenção para sua esposa e dar atenção para os seus filhos. Porque Deus conectará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero falar sobre 7 ciclos de bênção. Então tem alguns momentos importantes da nossa vida. A primeira bênção que você pode fazer é na concepção, quando você quer gerar. A gente precisa entender, irmãos, que o sexo ele foi feito para dentro da aliança do casamento. Qualquer sexo fora de dentro do contexto da aliança do casamento é pecado.
Nós não nascemos para viver amaziados, juntos. Se você quer atrair a bênção de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a sua vida em ordem. Porque dentro da aliança do casamento, o sexo é abençoado por Deus. Não existe namoro com sexo. Não existe qualquer outra ação sexual fora desse contexto. Se você está fazendo isso, você precisa se arrepender. Precisa confessar o seu pecado e abandonar. E dizer assim: Deus, eu me arrependo porque eu estou vivendo em pecado. E aí você não atrai a bênção de Deus. Você está me entendendo? Porque os nossos filhos precisam ver. Se você já tem filhos e está nessa situação, conserta, traz eles para a aliança do casamento. Traz ele para a cerca de proteção, que é a estrutura que Deus criou, que é o casamento. Então, quando você vai se preparar para ser papai, você vai se preparar para ser mamãe, você começa a orar: Deus, eu quero abençoar o meu filho desde a concepção. Essa criança vai vir para glorificar o teu nome. Essa criança vai vir para expandir o teu reino. Essa criança vai vir para alegrar os nossos corações. Senhor, é a tua semente que está dentro de mim. Senhor, essa semente vai frutificar. E você começa a preparar aquele ambiente espiritual. Porque se eu e você tivermos numa relação íntima com a nossa esposa, no momento da vinda de Jesus, irmãos, nós vamos subir, porque não é pecado. Você está entendendo? Você está trazendo a bênção de Deus para a sua família. Então você tem a bênção da concepção. Ambos os pais querem os filhos, alegram-se com o seu nascimento. Os pais se encontram em uma aliança legítima de casamento. A concepção ocorre com amor e não com lascívia. Então você prepara o ambiente da bênção. É como se você fosse preparar o altar. Coloca as pedras que não são lavradas, são pedras, né, que vão ser colocadas, elas representando as 12 tribos. Estou simbolizando aqui, lógico que a gente não faz mais isso. Coloca a lenha, prepara tudo. Aí vem a presença do Senhor. Então você prepara esse ambiente. O segundo ciclo de bênção, eu estou cortando porque eu quero terminar dentro do tempo, tá, irmãos? É abençoar o seu filho no ventre. Eu vi algumas mulheres aqui grávidas. É você abençoar. E você, pai, mais uma vez, tem homem aí? Tem homem aí? Você está me entendendo? É você. A criança, ela ouve mais a voz do pai do que da mãe. É você passar a mãozinha na barriga e ir abençoando, proferindo palavras de bênção, cantando um louvor para essa criança, abençoando. Eu achei tão linda. Eu bati a foto aqui, o menino aqui tocando sax com seu pai. Top das galáxias, entendeu? Vai ser saxofonista, não vai arrebentar no sax, entendeu? Até porque sax é o instrumento mais bonito do mundo, irmão. Desculpa os outros, é porque eu também sou saxofonista, entendeu? Mas estava linda a banda, viu? Parabéns aí, muito legal. Metal com cordas, é maravilhoso, muito bom. Sabe, irmão, você aproveitar esse tempo de abençoar os seus filhos. Lembre que abençoar é liberar para prosperar. Abençoar sua esposa. Senhor, eu quero abençoar essa gestação. Quero abençoar, Senhor, o momento do parto. A Gladys chegou lá na maternidade, lá em Joinville, irmãos, meia-noite. E nós chegamos lá e tinha mais 2 pais. Eu pensei assim: vou passar a noite toda aqui, né? 1h25 a Gabi estava no colo, parto normal. Aí eu peguei aquela criança, irmãos, lá que eu assisti o parto, que eu fiz todas as consultas com a Gladys. Acompanhei todo o pré-natal. Foi tão interessante que ela já estava dando à luz, e o médico olhou que a Gabi já estava saindo. Ele falou assim: chama o pai, porque eu estava presente. E a Gabi saiu, eu pude pegar ela lá no lugar lá de ganhar neném, lá na maternidade, lá, e levantar: Senhor, eu consagro essa criança ao Senhor. Irmãos, eu só estou dizendo para você que eu tive o privilégio de fazer isso porque eu aprendi. Por isso que eu amo tanto a Universidade da Família, entendeu? Porque são coisas que Gladys e eu estamos praticando porque nós aprendemos.
Sabe, então eu queria que você pudesse acreditar que você está abençoando os seus filhos e liberando eles para prosperar, que você está trazendo eles para perto de você. Então você abençoa no ventre, consequentemente o terceiro passo é abençoando no seu nascimento. Você se alegra com o sexo daquela criança, você vai firmando a identidade dessa criança. Sabe, eu gosto quando eu faço encontro de homens, eu gosto que os homens dão um high five e dizem assim: graças a Deus que você é homem. Por quê, irmãos? Porque quando eu falo assim, ó, graças a Deus que você é homem, você está dizendo assim, ó, graças a Deus que você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Quantas vezes você ouviu essa palavra do seu pai? Graças a Deus que você é homem. Quantas vezes você tem falado isso para o seu filho? Sabe, eu fui lá, tem um amigo meu que é legendário lá em Nova Andradina. Ele tem um filho, Petros, tinha 4 anos de idade. E lá eles falam assim: nós somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrece a avareza. Aú, aú, aú. Aí eu cheguei lá a primeira vez, faz alguns anos isso, uns 3 anos. O pastor Pablo chegou assim: ô filho, fala para o pastor. 4 aninhos. Como o saxofonista aqui, ó. Nós somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrece a avareza. Au, au, au. Eu pergunto para você: quem que vai roubar a identidade desse menino? Quem está falando para ele que ele é homem? Capaz. Pense, irmão, de 0 a 20 anos, esse menino ouvindo isso. Sabe, você olhando para sua filha assim: filha, você é princesa, você é linda, você é boneca, você é especial. Você está me entendendo? É o pai que está olhando no olho dela e está falando assim: você é uma bênção, você é preciosa, você nunca foi um erro, quando você nasceu foi o melhor dia. Por quê? Porque você está trazendo para os seus filhos a bênção do Deus, porque você é o canal de transferência. Você está me entendendo? Só que a gente está tão ocupado que a gente diz que não tem tempo. Quarto período, a bênção do seu filho na primeira infância. Gere um ambiente de confiança, de fé, de amor, de paz, de perdão, de inspiração. Em todo momento, nunca fale nada aos seus filhos ou pessoas próximas no momento de raiva ou de ira. Não fale. Você está me entendendo, irmão? Não torne a sua mesa, o seu carro, o seu ambiente um momento de murmuração, onde você fala mal dessa pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa. Você não está trazendo um ambiente de bênção, você está trazendo um ambiente de maldição. Presta a tua Bíblia para mim ali, amor. Obrigado. Deixa eu... Ô lindão, você que está de xadrez, ele trouxe o teu filho aí. Você podia vir aqui para mim, comigo, por favor? Isso. Fala português? Ok. Vou pedir para alguém com um cronômetro aí para mim, por favor. Tem alguém com cronômetro? Como é que é o seu nome? Douglas. Lucas. Prazer em conhecer. Por favor, Lucas. Lucas, você vai ser por algum período, só tu empresta ele para mim? Meu filho, tá, Lucas? Alguém tem cronômetro aí? Liga para mim lá, por favor. Ok? Lucas, eu quero dizer que você é uma bênção. O dia que você nasceu foi o dia mais precioso que houve. Você nunca foi um erro. Eu quero ler um texto. Deixa eu pegar aqui um salmo, Lucas, para a gente poder... Deixa eu pegar meu óculos. Que sem óculos, depois dos 20 anos, a gente não... Lê o Salmo 100, caiu bem aqui no Salmo 100, tá, Lucas? Fazei um barulho alegre ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, vim diante da sua presença com cânticos. Sabei vós que o Senhor é Deus, é Ele quem nos fez, a nós mesmos, nós somos seu povo e as ovelhas do seu pasto. Lucas, entrai em seus portões com ações de graças, e em seus átrios com louvores, sede gratos a Ele e bendizei o seu nome, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna, e a sua verdade, Lucas, dura para todas as gerações. Desejo do meu coração, Lucas, é que você se alegre no Senhor, que você possa servir o Senhor com alegria,
porque Ele é o teu provedor, Lucas. Ele vai guiar a sua vida, Ele vai guiar a sua carreira, Ele vai guiar suas emoções, Ele vai guiar seus passos. Você é amado dEle, Lucas. Sabe, Lucas, Deus vai fazer você entrar pelos portões dEle com ações e graças. Sabe, Lucas, o seu louvor chegará até Ele. Ele vai olhar do céu e vai dizer assim: esse é meu filho, Lucas, filho amado. A misericórdia do Senhor é eterna e ela vai te alcançar em todos os dias da sua vida. A sua verdade, Lucas, ela vai durar para sempre. Então você é novinho hoje, mas eu quero que a verdade do Senhor, Lucas, seja realmente o teu escudo e o teu troféu. Você é muito precioso, você é muito amado, você é um homem, você é guerreiro, você é aquele homem que começa e conclui as coisas. Deus vai ampliar a tua visão, Deus vai largar tuas fronteiras, o Espírito de Deus vai descer sobre você, Lucas, e você vai ser uma bênção. Todo lugar que você colocar os teus pés vai prosperar. O temor do Senhor vai ser o árbitro do seu coração, e você vai discernir a entrada e a saída, porque você é precioso, você é amado. Lucas, eu quero ver você crescer, se tornar um homem, e ver as pessoas vendo Jesus Cristo através da sua vida. Seu casamento será abençoado, a sua profissão será abençoada, porque você é um homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. A Bíblia fala: o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna, e a sua verdade vai durar por todas as gerações. Eu posso abençoar a sua vida, Lucas? Pai, eu quero nesta manhã te agradecer porque o Lucas é uma bênção. Obrigado, Senhor, porque ele foi um presente do Senhor para as nossas vidas. Eu quero abençoá-lo com integridade, eu quero abençoá-lo com pureza, eu quero abençoá-lo com santidade, eu quero abençoá-lo como um homem que tem proatividade. Eu quero abençoá-lo, Senhor, porque ele é um homem que começa e termina as coisas. Eu quero abençoá-lo, ele com vigor, Senhor, com alegria, com entusiasmo. É um homem que não vê a dificuldade, mas vê a solução. É um homem que enxerga, Senhor, as soluções onde as pessoas não estão enxergando, porque o Senhor está derramando a tua bênção sobre a vida do Lucas. Eu quero liberar o Lucas para prosperar e para cumprir os teus propósitos, Senhor. Abre os seus olhos espirituais, renova a sua mente com a tua palavra e faz o Lucas, Pai, a tua herança. Eu o abençoo e eu quero fazer isso em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Posso dar um abraço, queridão? Obrigado, viu? Pode fechar lá. Quanto tempo deu? 4 minutos e 20. Vai fazer isso diferença na sua vida do seu filho? Você não tem 4 minutos e 20 segundos por dia para abençoar seu filho? Amanda. Como é que vai haver conexão? Como é que vai haver conexão? Ei, eu queria que Deus abrisse os nossos olhos nessa manhã, abrisse o nosso coração para aquilo que realmente tem valor. 5 minutos. 5 minutos que você doar para o seu filho por dia, que vai fazer a diferença para a sua eternidade. Abençoe seu filho, sente com a sua filha, abençoe. Você está me entendendo, irmãos? Quanto que custou isso financeiramente? Nothing. Agora, o quanto que isso vai gerar? Porque o Lucas é uma bênção. Você está entendendo, meu irmão? Queria que você aproveitasse papai, vovô, mamãe, vovó, abençoe. Gere vida. Abençoar é gerar vida, é liberar para prosperar. Então pega essa parte de infância que muitos pais dizem: meu filho é muito serelóide, corre tudo. É porque ele tem energia, ele tem saúde, ele tem vigor. E agora você canaliza toda essa força, toda essa estrutura para glorificar o nome do Senhor. E você dizer: filho, você é uma bênção. Você não vai ser uma mediana na escola, você vai ser o melhor daquela escola. Sabe, a minha filha quer fazer no futuro
ela quer estudar e quer fazer cirurgia bucomaxilofacial. Acertei? Eu sempre erro, agora estou acertando. Eu tenho falado para ela assim: filha, vai vir gente do mundo inteiro fazer cirurgia com você. Você está me entendendo? Eu tenho orado para ligar o coração dos pais, dos professores ao coração dela. Esses dias ela está falando assim: pai, as pessoas estão ficando com ciúme de mim, com as professoras. Eu falei: yes! Porque nós estamos orando, não pelo ciúme, estamos orando pela conexão. Você está me entendendo, irmão? Porque nós somos pais. Então eu queria que eu e você aprendêssemos isso e colocássemos em prática. Eu falei no culto anterior: 10% é o trabalho da igreja, 90% é o trabalho dos pais. É o meu e o seu trabalho. Faça por fé. Se os seus filhos estão afastados do caminho do Senhor, Senhor, eu abençoo eles servindo ao Senhor aqui na tua casa. Fé é aquilo que você ainda não está vendo, mas crê que vai acontecer. Meu pai dizia assim: vocês podem fugir dos meus olhos, mas nunca dos meus joelhos. Você está entendendo? Você é papai, você é mamãe, ou você vai ser. Abençoando o seu filho na puberdade. Não tire sarro do seu filho devido às mudanças, mas diga que Deus está o preparando para ser um homem ou uma mulher. Fale em seus olhos que foram feitos para a glória de Deus, e logo poderão formar uma família e serão prósperos em todos os seus caminhos. Abençoar no tempo da puberdade pode incluir os pais separarem a identidade do comportamento, os pais criarem um ambiente seguro em casa, o pai aceita e abençoa os filhos de forma correta e saudável, liberando seus filhos para a fase adulta, uma iniciação na fase adulta conduzida pelo pai. Você está me entendendo, homem, como você tem uma figura importante na sua família? As mulheres fazem um trabalho extraordinário, fantástico, mas lembre que você é pai. A sua função como pai é extremamente relevante. Não substitua pelo trabalho, não substitua por ganhar dinheiro, não substitua por qualquer outra coisa. Ei, você é o pai. Sabe quando a minha filha ficou mocinha? Ela ficou muito novinha, mocinha, ficou com 10 anos. Falei assim: eu preciso marcar o coração dela. Aí eu falei assim: filho, o papai vai te levar para jantar. E aí eu queria levar ela na melhor churrascaria de Marília, certo? Como se fosse aqui, sei lá, Texas Roadhouse ou Brazilian Barbecue, alguma coisa assim. Só que até hoje a minha filha come isso aqui, sabe? Aí a cabeça de homem pensa assim, né? Pô, vou gastar 100 pila para comer 100 gramas. Não é assim que a nossa cabeça é, irmão? Ou só eu? Ok? Mas eu falei assim: eu preciso marcar o coração dela. Mandei lavar o carro. A Gladys comprou um vestidinho, até lembro como de preto, né, amor? Ela foi lá, preparou. Eu comprei um par de brincos, porque eu queria gerar uma memória para ela daquela noite. E foi só eu e ela jantarmos. Abri a porta do carro para ela, ela entrou. Fomos lá na churrascaria, puxei a cadeira, sentei de costas para a televisão, certo? Porque senão nós homens, né, fica assim, né? Estou falando de mim, não estou falando de você, tá? Ok? Então já sentei de costas para nada tirar a minha atenção. E comecei a olhar para ela e falei assim: filha, agora você pode ser mãe. Você se tornou uma mulher. Eu quero abençoar você. Você é minha princesa. E eu comecei a dar palavras de bênção para ela. Aí chegou um pouquinho lá, falei: só um pouquinho, fui lá no carro, peguei o par de brinco. Falei: filha, esse aqui o papai está te dando hoje como um memorial dessa noite nossa, minha e sua. Eu só pude fazer isso, irmãos, porque eu aprendi. Eu não sou melhor do que você, de forma alguma. Por isso que eu amo tanto a Universidade da Família. Você está me entendendo? Porque eu não sabia fazer isso, irmão. Mas eu queria que Deus pudesse trazer esse princípio para você hoje, para você abençoar. E você que tem filho homem, vai fazer uma aventura com o teu filho, cara. Marque, vai só você e seu filho, vai só você e sua filha. Ei, pai, tem pai aí? É com você, meu amigo, que eu estou falando.
Por favor, não estou desconsiderando as mulheres. Por favor, faça isso também. Se você não tem marido aqui, você faz porque você é o canal de Deus na vida deles. Você é uma bênção. Mas eu chamo a atenção do pai, porque o pai é que tem autoridade. Você está me entendendo? Então eu queria que a gente pudesse aplicar esse princípio de liberar a bênção para os nossos filhos. Dizer para ele: cara, você é um homem. Faça a cerimônia para a liberação da fase adulta. Quando você entender que seu filho tem maturidade, a gente chama isso de bar mitzvah ou bar baraká. Nós fizemos isso com a nossa filha. Sabe, você está me entendendo? Você está liberando para a fase adulta. Diz assim: agora você vai assumir algumas responsabilidades. Você está me entendendo, irmão? É caminhar junto, porque Deus ligará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, quando eu e você nos colocamos à disposição dele, para servir a ele, servindo a nossa família. Amém, irmãos? Sexto, abençoando o seu filho no casamento. O pai e a mãe do noivo e da noiva concordam com a escolha do cônjuge do momento ideal para o casamento. Os pais participam da cerimônia e abençoam seus filhos. O pai e a mãe liberam de bom grado o filho espiritualmente e emocionalmente para unir-se ao marido ou à esposa. Sabe, o casal que deu para nós a educação de filhos à maneira de Deus são amigos nossos até hoje. O Lucas tem Lucas também, viu? Acho que tem 28 anos, 29 anos. Eles davam o curso para a gente. E aí o Lucas começou a namorar com a Júlia. Eles namoraram 4 anos. E os dois fizeram o propósito de dar o primeiro beijo no altar. Foi uma decisão que os dois tomaram. E eles queriam casar no frio. E eles projetaram tudo, um casamento. Queriam casar ao ar livre. Queriam casar no frio. E aí eles casaram em São Bento. Conhece São Bento lá, né? Irmãos, o dia que eles casaram, pastora, deu 1 grau. Eu sei que aqui nos Estados Unidos é comum, né? Mas lá não é tão comum. 1 grau. O dia estava aquele céu de brigadeiro, sabe, irmão? Foi um dia lindo. Eu pude ver o Jairo e a Giza abençoando o seu filho. O Werner e a esposa abençoando a sua filha. Gente, eu nunca vou esquecer aquele casamento. Porque foi um casamento espiritual. Não torne vulgar aquilo que Deus abençoou, irmão. O casamento é uma bênção. Faça a cerimônia de casamento. Invista no seu casamento. Invista no casamento dos seus filhos. Ei, libera para abençoar. Eu te abençoo. Eu te libero para ser um homem nessa casa. Eu te libero para ser uma mulher nessa casa. Corta o cordão umbilical. Agora eles constituem uma nova família. Você é um canal de bênção. Você não se intromete mais. Ele não é mais seu filho no sentido de agora você ter autoridade. Você tem a bênção para dar para ele, mas você não exerce mais autoridade. Deu para entender aqui, irmão? Porque muitos pais não liberam seus filhos. Por isso que tem essa maldição aí de sogra. Meu irmão, a sogra é para ser bênção, irmão. Eu tive 2 sogras maravilhosas, a original e a que eu tenho agora. A minha sogra faleceu antes que a gente casou. A gente tinha um relacionamento muito legal. Sinto muita falta dela. E a minha sogra, esposa do meu sogro, a gente tem uma conexão. Porque, irmãos, vai depender de você, não depende dela. E não esqueçam, mulheres, você vai ser sogra. A roda gira. Se você trata bem a sua sogra, um dia você vai ser sogra. Então trate a sua sogra como você gostaria de ser tratada pela sua nora. Sabe, tem uma historinha bem antiga, um conto, que os dois casaram, um casal de chinês, e na cultura chinesa, a nora tem que honrar a sogra, sabe, tem que, como se fosse obedecer a sogra. E ela estava com muita raiva da sogra. Eu preciso matar minha sogra. E ela foi no Dr. Yang, que era um cara que era químico lá, e estava assim: cara, eu preciso matar minha sogra.
Só que daí o doutor Yang falou o seguinte: olha, para não matar tua sogra de repente e você seja presa, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um veneno, que todo dia você vai lá e coloca um pouquinho desse veneno no chá dela, e ela vai morrendo aos poucos. Em 6 meses, acabou, sua sogra vai embora. Só que tem uma coisa, para ninguém desconfiar que foi você, começa agora a tratar a sua sogra bem, a cuidar dela, a fazer diferença, porque o dia que ela morrer, a última pessoa que eles vão desconfiar é de você. E ela começou a fazer aquilo, e começou a tratar a sogra assim, tudo de manhã ou de noite, uma gotinha de veneno. Aí foi quando deu 3, 4 meses já que ela estava passando o veneno, e o relacionamento agora mudou, porque ela vai para o doutor Yang e fala assim: dá para reverter o veneno, porque agora eu estou dando bem com a minha sogra, é muito legal a minha sogra. Ele falou assim: não se preocupa, é camomila, o veneno estava dentro de você. Você está entendendo, irmão? Eu e você precisamos fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. Voltando aqui ao assunto, abençoe seu filho para o casamento, para sua filha. Fale para os seus filhos o tempo exato de namorar, irmãos. O namoro cristão é para casamento. Um jovem de 15 anos não tem estrutura para casar, então ele não tem estrutura para namorar. Você está entendendo? Ele não tem condições de sustentar uma casa. E depois que nós homens casamos, o que a gente passa a vida inteira, irmão? Pagando conta, não é? Sim ou não? E com 15 anos tem condições de pagar conta, irmão? Você está me entendendo, irmãos, que você quer a carroça na frente dos cavalos? Então ensine seus filhos. Ensine seus filhos princípios bíblicos. Abençoe seus filhos. Fale para ele o que é um casamento. O casamento é uma bênção, irmãos. Se existe uma coisa abençoada nessa terra, se chama casamento. Casaria com a Gladys 10 vezes. Não sei se ela casaria comigo, mas eu casaria com ela. E o último ciclo que eu queria terminar aqui, irmãos: abençoando os seus pais na velhice. Crie momento de bênção e de honra aos seus pais. Aproveite para gerar também um ambiente de perdão e de restauração entre pais e filhos. Malaquias 4:6 fala: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só que interessante, irmãos. Pena que a gente não consegue trazer mais livros da Universidade da Família, né? Porque são muitos títulos e o peso, né, de viagem, 23 quilos, livro pesa muito, não dá para a gente trazer. Mas nós temos um livro sobre honra, que a Elma Lima escreveu, onde você cria um ambiente para honrar os seus pais. Fizemos agora com meu sogro, mais uma vez, porque geralmente, quando é que a gente fala assim: poxa, era tão bom, era tão gente boa, abençoou tantas pessoas? Quando é que a gente fala isso, irmão? Adianta alguma coisa? Então honre os seus pais. Sabe, eu ligava para minha mãezinha todo dia eu ligava para ela. Faz 15 dias que eu perdi a minha mãe. Todo dia eu ligava para ela. Ela ficava esperando a minha ligação. Tem sido dias difíceis, porque falo para a igreja: amor, tenho uma vontade de ligar para minha mãe. Mas eu ligava para ela todo dia. E é interessante que a minha mãe perguntava para mim assim: filho, você vai viajar esse final de semana? Eu falei: vou, mãe. E aí, você vai de avião ou vai de carro? Ah, eu vou de avião. Ah, vai ser aonde? Ah, tipo assim, vai ser aqui em Coconut Creek, ou para os Estados Unidos, para entender, né? Chegava terça-feira, ligava para ela, qual que era a pergunta? Filho, você vai viajar no final de semana? Eu falei: vou, mãe. Você vai para onde? Vai de carro ou de avião? Todo dia. E eu propus no meu coração responder sempre como se fosse a primeira vez, porque ela era minha mãe. Eu preciso honrá-la. Eu só existo porque ela me trouxe à existência. Sabe, nós cuidamos dela até o último dia da vida dela. Honre os seus pais, honre os seus sogros, prepare esse ambiente.
Irmão, você cria um ambiente de bênção na sua família estendida. Você está entendendo? Se o assunto lá, irmãos, vai gerar algum aquecimento global, não traz esse assunto à mesa. Se alguém trazer, silêncio. Você está me entendendo, irmão? Se aquele assunto gera confusão, sei lá se é política, se é futebol, se é não sei o quê, não traga esse assunto. Lá em casa, irmão, assim, quando começava a falar alguma coisa assim ruim, eu olhava para a janela, minha mãe tinha um pé de tangerina bem na frente da porta, eu falei assim: poxa mãe, como o pé de tangerina está bom, né? Era muito engraçado, irmão, porque era totalmente desconexo. Aí todo mundo mudava o assunto para o pé de tangerina. Entendeu? Vamos podar, não sei o quê. Por quê? Porque nós somos chamados para ser um canal de bênção. E eu quero finalizar com 2 histórias reais aqui dos Estados Unidos. Foi feito um estudo em 200 anos e 2 homens. Um deles foi Max Dukes e outro foi Jonathan Edward. Max Dukes era um ateu e teve 560 descendentes. 310 viveram na pobreza, 150 se tornaram criminosos, 7 assassinos, 100 bêbados, mais da metade das mulheres eram prostitutas e custaram ao governo dos Estados Unidos $1.200.000. Ele era um ateu. No mesmo período de tempo de 200 anos foi feito um estudo sobre a vida de Jonathan Edward. Ele era um cristão. Max Dukes teve 560 descendentes. Jonathan Edward teve 1.394 descendentes. 295 se formaram na faculdade, 13 reitores, 65 professores, 3 senadores, 3 governadores, outros como ministros, 30 juízes, 100 advogados, um reitor de uma famosa faculdade de direito, 56 médicos, um reitor de uma faculdade de medicina, 75 militares, 100 missionários e escritores, 80 tiveram algum cargo público e um administrador do tesouro americano e um vice-presidente. Nenhum dos descendentes foi preso para os Estados Unidos. Uau! Fique em pé para fingir que está acabando. Seja um homem e uma mulher que abençoe, que incentive, com palavras positivas, vivas, palavra de vida. Eu gostaria muito que o desejo do meu coração é que você pudesse gerar uma cultura de bênção na sua casa, no seu ambiente, no seu trabalho, que as pessoas possam ouvir de você aquilo que Deus tem para elas. Posso orar com vocês? Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Eu quero abençoar a cada homem e cada mulher aqui, Jesus. Que as suas casas sejam um ambiente de bênção, aonde eles trabalham seja um ambiente de bênção, que eles sejam um canal Teu, Senhor, aonde eles estiverem, para liberar as pessoas para prosperar, que as pessoas Te vejam na vida deles. Eu oro para que o Senhor dê a eles a instrumentalidade para conectar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai, para que esta casa seja abençoada e seus passos sejam firmados pelo Senhor. Eu quero abençoar os homens como pais de verdade, como homens de verdade, ou futuro pais de verdade. As mulheres como mulheres que edificam a sua casa, que geram um ambiente de paz, um ambiente de vida, um ambiente de reconciliação. Eu abençoo, Senhor, os Teus filhos nessa manhã, e eu quero fazer isso em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.